Siga o Confábulas no Twitter, @podconfábulas, no Instagram, @confábulas. E se você gosta do podcast e tá afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, @confábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. Muito bem, está começando mais um Reflexões aqui no Confábulas. Eu sou o Bergs, eu tava querendo conversar mais um pouco sobre relacionamento, né? Mas sem regras, sem um tópico específico, apenas quero trocar uma ideia, papo rápido sobre sexo, amor, sociedade, qualquer coisa desse tipo. Adoro conversar sobre isso. Então eu trouxe mais uma vez a minha guru, psicóloga, terapeuta sexual, escritora e podcaster agora, olha aí. Opa, agora sim. Ana Canosa. E aí, Ana, tudo bem? Tudo bem, querido? Sim, tudo bem. Estamos aqui na pandemia, agora temos também um podcast, olha só que gostoso. Olha aí, cara, quando nós gravamos, né, há muito tempo atrás, num episódio que talvez você não saiba, eu acho que é o episódio mais ouvido do Confábulas até hoje, né? Olha, que Sobre honra! infidelidade. Tem alguns que estão ali, né, pau a pau, mas infidelidade é o que a galera mais consumiu. Por que será, né? A galera fica meio curiosa, se identifica, não sei, né? Eu fiz um recente sobre fim de relacionamento que também a galera curtiu bastante, se identifica, né? Falar de relacionamento é uma coisa muito complexa, né, Ana? Super, super. E infidelidade conjugal é um tema muito presente na vida das pessoas, mesmo que as pessoas não sejam infiéis. Sim. Porque na medida em que a gente tem um relacionamento, gosta do parceiro ou da parceira, tem desejo pelo parceiro ou pela parceira, é muito comum as pessoas, ainda que em bons relacionamentos, tenham desejo por terceiras pessoas, né? E acho que também hoje em dia, com a história do poliamor, das relações abertas, a gente falando mais sobre essas várias possibilidades de você ter atração afetiva por uma pessoa, atração sexual por outra, amar uma, desejar a outra. Então eu acho que o tema é sempre muito presente na vida das pessoas como um dilema mesmo, que muita gente vive, né? Sim. E você ainda não tinha podcast quando a gente gravou. E como que tá o Sexoterapia Podcast, Ana? Tá uma delícia, tá uma delícia. Nós estamos na terceira temporada agora, finalizando a terceira temporada, que a gente faz por temporadas, né? Então a gente grava normalmente 8 episódios, e aí a gente dá um tempo de um mês, mais ou menos, para dar uma refrescada, porque eu tô sempre tentando estudar, então também desgasta, viu? Porque cada tema, então aí eu vou fazer pesquisa, e como eu também trabalho muito, então a gente dá um mês, assim, para dar uma refrescada na cuca, e depois volta com outra temporada. Essa terceira a gente fez sobre os 7 pecados capitais, então cada episódio é um pecado, e aí a gente vai traçando reflexões sobre a sexualidade diante do pecado. Então tem sido muito divertido. Sim. A gente já fez a ira, a inveja, a gula, a luxúria, então tem sido muito legal mesmo. Diferente, e agora a né? gente dá uma parada e volta em agosto, provavelmente com a 4ª temporada. Sim. Com essa pandemia, você tá tendo muitas consultas online? Como que tá funcionando esse processo? Eu tenho atendido só online nesse momento. No começo houve um baque assim geral, muita gente não quis ser atendida online, porque também não estava ainda habituada à rotina da casa, ou porque a parceria estava junto em casa, então aí não tinha privacidade para falar sobre as suas questões. Aí depois acho que as pessoas foram tendo que entender que ou vai ser assim ou não vai ser, né? Porque a gente não tinha muita opção. E eu tenho tido um movimento agora, no último mês principalmente, de mais pessoas agora em busca da terapia, como alguma, assim, tipo, a vida é essa, gente, o novo normal é esse, então vamos embora? O que eu preciso fazer da vida? Então agora eu também sinto que as pessoas estão voltando a buscar os terapeutas de alguma maneira para resolver suas questões, né? Porque outras questões apareceram também, né? Sim. Com essa questão do afastamento social. Sim, não tem outra opção, na verdade, né? Ou isso a pessoa não vai ter a consulta, né? Não vai conseguir falar com as pessoas, né? Se bem que tá ameaçando voltar, enfim, eu não acho uma boa ideia, mas não tem outro jeito, né, Ana? E a gente tá falando aí sobre internet, redes sociais, né? Eu vou te contar um caso que eu contei no episódio sobre violência, né? Que eu falei que sexo é uma coisa muito tabu de conversar
conversar, porém violência, a cultura da violência, a gente gosta de consumir, e o sexo não. Eu vou atualizar aqui, basicamente, me adicionaram num grupo, né, no meu trabalho lá, pra discutir só apenas trabalho. E eu não sou muito de entrar em grupos de WhatsApp, né, mas eu falei, tudo bem, me adiciona aí, se é pra falar exclusivamente sobre trabalho, sobre a classe trabalhista que a gente tá, tudo bem. Aí o rapaz pegou e falou assim, Bergs, eu só peço que você não compartilhe vídeos de putaria, vídeos de sexo no grupo, porque lá tem mulher. Aí eu já... Tudo bem, ok. E porque lá tem muito evangélico. Aí eu falei, eu não sou de ficar compartilhando putaria em Zap, eu também não sou muito de ficar usando o Zap toda hora, tem um grupo só. Mas tudo bem, me coloca lá. Eu falei, menos mal, né? Não vai ser um grupo que vai me dar dor de cabeça, né? Só que deu 10 minutos, mais ou menos, começaram a compartilhar vídeos de violência, vídeos de, sei lá, de atropelamento, de gente que se machucou e acidente de trânsito, essas coisas. E ali eu peguei e falei, poxa, se não pode uma coisa, por que pode a outra, né? E com a minha reflexão, eu peguei e falei, sexo que é uma coisa que era pra ser normal, é uma coisa que nós viemos disso, é uma coisa que não era pra ser tabu, parece que é proibido, parece que é uma coisa que tem uma barreira social ainda perante as pessoas, mas violência, que é uma coisa horrível, morte, sangue, tiro, as pessoas gostam de ver. Sempre quando fala, você viu aquele cara que se machucou aqui na cidade? Você tem o vídeo dele aí pra dar uma olhada, né? E com essa reflexão eu te pergunto, nós sempre fomos conservadores ou, na sua opinião, tá cada vez pior? Eu acho que a sexualidade, como ela é terreno fértil para todo tipo de devaneio e desejo, e os nossos desejos e nossos devaneios podem ser muito múltiplos e diferentes daqueles que a sociedade entende e compreende como mais comuns, dependendo da época, da história e da cultura em que você está, a sexualidade ela vai sendo mais permitida ou menos permitida, né? Ou o que está sendo permitido ou não de expressão na cultura. Nós tivemos momentos na história da civilização onde a sexualidade ela era muito mais, o comportamento sexual genital ou baseado no prazer era muito mais explícito. Em outros momentos, muito menos explícito. Então, tudo depende como a organização cultural vai moralizando o desejo e o inconsciente do indivíduo. Então, tem um rabino chamado Newton Bonder, ele escreveu um livro chamado Alma e Moral, que eu amo muito, em que ele diz o seguinte, né, que a nossa alma, ela é imoral, né? Ela não tem moralidade, a nossa alma no sentido dos nossos desejos, das nossas emoções. Então você tem raiva das pessoas, você tem ódio das pessoas, você tem inveja dos outros, você tem desejos. Esta alma imoral, ela é moralizada pela cultura. Então a cultura vai dizendo, esse desejo você pode ter, esse você não deve ter, esse se você tiver e você atuar, você vai ser preso. Então, a cultura, através dos seus dispositivos de poder, né, que pode ser a escola, pode ser a religião, pode ser a política, a economia, enfim, quem pensa, quem tem mais poder e mais privilégio na cultura, né, através desses dispositivos, pode ser a própria ciência, né, pode ser a medicina, pode ser a psicologia, enfim, ela vai moralizando a alma. Então, ela vai dizendo, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui é doença, isso aqui não é doença, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, e assim por diante. Então, isso tem muito a ver com a história, né? Isso também vai mudando ao longo do tempo. Sim. Então, quanto mais eu coloco a sexualidade moralizada a partir da reprodução, por exemplo, que foi muito em determinados momentos culturais, né? O sexo está a serviço da reprodução e não do prazer. Então, quanto mais eu vou colocando a sexualidade numa caixinha muito específica e muito limitada, mais eu vou tendo dificuldade de expressar a minha alma e moral, que tem a ver com desejos e prazer. Sim. Então, a nossa sociedade, a nossa cultura já foi muito moralizadora no plano da sexualidade a serviço da reprodução. Só a partir do meio do século XX é que a gente começou a falar sobre prazer sexual e mais especificamente sobre o prazer feminino, porque o prazer masculino sempre esteve, vamos dizer assim, embutido aí
na perspectiva da sexualidade. Então, a hora que a gente começa, né, começa a mudar a cultura, as mulheres vão para o mercado de trabalho, tudo vai mudando, a gente vai, né, a sociedade vai se desenvolvendo, a sexologia também vai avançando, enfim, as pesquisas, internet, etc. A gente foi desmoralizando a alma sexual, mostrando que existem desejos, existem prazeres, a sexualidade não está a serviço só da procriação, pessoas do mesmo sexo podem ser felizes sexualmente, pessoas do mesmo sexo podem adotar uma criança se quiserem ter um filho. Então essa sexualidade começou a se amplificar bastante. Né? Então, aquilo que era normativo, ou seja, o sexo só cabe para pessoas casadas, heterossexuais, né? Brancas, da classe média, o resto era se colocar à margem. Então, quem transava, a terceira idade transava, mas na cabeça, né, na perspectiva social, não, né? Jovem podia transar? Não. Quem podia fazer sexo era essa perspectiva heteronormativa dentro do casamento, dentro do matrimônio monogâmico até que a morte o separe. Hoje mudou tudo isso. Era um limite, né? Era um limite de idade, de classe, né? De tudo, exatamente. E de gênero, né? E de gênero. Prazer é homem, mulher tá ali para servir o inclusive macho. Entre homens antigamente, né? Era muito exaltada essa sexualidade. E isso lá atrás, né? Isso lá na Grécia Antiga e tal. Então, agora não. Agora eu acho que a gente está muito mais liberal, a gente está muito mais no sentido de amplificar isso mesmo, de acolher diversos tipos de expressão de erotismo, de identidade de gênero, né? Das mulheres poderem fazer escolhas, de ninguém precisar casar, ninguém precisa ter filho mais, né? Quer dizer, como para se sentir pertencendo à sociedade. Então, isso é um movimento muito legal. Agora, obviamente, sempre a gente vai ter pensamentos tradicionais. A gente sempre vai ter pessoas que vão associar a sexualidade, do prazer, a uma coisa de luxúria, a uma coisa do pecado, e não vão compreender o homoerotismo, por exemplo, como alguma coisa possível, né? Que é coisa, sabe? Então, sempre vai ter um movimento tradicional que vai tentar moralizar também a sexualidade e tudo que está no entorno cultural. Sim. Né? Sempre vai ter isso. Mas eu acho que já mudamos muito. Eu acho que hoje a gente fala de sexo com muito mais naturalidade, né? Em sua grande maioria tá mais amplo, né? Porque, sim, assim, a gente vê ao nosso redor que ainda existe essa conversa tradicional, essa conversa conservadora, dá a impressão algumas vezes que está em maioria, mas na verdade não. Na verdade, a gente evoluiu bastante, né? Na sua visão, né? E pelas suas consultas, pelo seu trabalho com as pessoas, você também enxerga isso? Que a gente evoluiu muito? Sim. Os pacientes, o jeito que eles conversam. Sim, eu acho que hoje, por exemplo, eu atendo muito mais cedo casais com questões sexuais. Então, por exemplo, eu já atendi namorados com questões sexuais. Eu já atendi recém-casados ou recém-morando juntos, né? Vamos, sei lá, numa conjugalidade mais recente, começo a ter uma queixa sexual e já vou em busca do profissional mais rapidamente para resolver. Antigamente, não. Os casais levavam, sabe, anos até ir buscar um profissional para falar sobre isso, até porque tinham muita vergonha, né? Até porque os próprios profissionais não perguntavam sobre a vida sexual e não eram formados para isso, né? Não sabiam como tratar desse tema. Hoje não, hoje a gente tem eu mesma já formei durante esses meus 30 anos de trabalho, sei lá, um monte de gente em cursos de pós, de especialização. Então hoje a gente tem mais acolhimento, a gente entende a sexualidade como alguma coisa importante para a qualidade de vida do sujeito. A sexualidade é alguma coisa mais ampla do que só genitais, né? Do que tem a questão do afeto, tem a questão da identidade, né? Tem a questão da energia, de onde eu ponho a minha energia. Então, hoje as pessoas vão em busca vamos dizer, de se satisfazerem sexualmente muito mais. Aliás, Bergs, eu vou te dizer para você, até o século XIX, não era importante nem casar, nem ter tesão pelo seu parceiro, pela sua parceira. Os casamentos, a conjugalidade, ela era formada a partir de outras perspectivas, outras necessidades, sobre conveniências financeiras, conveniências sociais, políticas, acordos e tal. Você não precisava amar o seu marido ou a sua esposa. Sim. Você precisava ter um acordo, né? Até poderia amar, mas não era necessário. A partir do século XIX, com a perspectiva do amor romântico, as pessoas começaram a se casar por amor e por desejo. Então, eu amo e desejo
desejo essa mesma pessoa e vou viver assim. Beleza. Só que e a gente ainda viu uma disparidade muito grande entre a perspectiva do prazer e do afeto masculino e feminina, porque junto com o amor romântico veio a ideia de que mulheres tinham que cuidar da casa e dos filhos e homens iam para o espaço público. E as mulheres se sentiram muito castradas nesse sentido. Então, com o século XX, o movimento feminista, a perspectiva do desejo feminino, o desejo não só o sexual, mas o desejo de votar, o desejo de trabalhar, o desejo de ir ao mundo, o desejo de ser escutada, né, o desejo de ser reconhecida como cidadã, com todos os seus direitos garantidos, e em seguida o movimento feminista, vem o movimento LGBT também, para trazer, olha, a gente também quer ser respeitado, a gente também quer ser ouvido, etc, etc. A perspectiva do desejo, e aí eu estou falando do desejo em todas as esferas, não só o desejo sexual, o desejo de eu ser reconhecido, de eu ser uma pessoa desejante no mundo, aquela que quer coisas. Então eu quero o trabalho, eu quero o dinheiro, eu quero viajar, eu quero gozar a vida, eu quero ter amigos, eu quero ser respeitada, eu quero transar. A perspectiva do desejo, ela mudou muito as relações afetivas. E hoje, no final do século XX, começo do século XXI, o desejo sexual, ou ter um parceiro ou uma parceira sexualmente atraente, ou ter uma vida sexual com as minhas parcerias gostosa e prazerosa, virou um imperativo muito grande. Nunca, talvez, a gente tenha colocado tanta expectativa no prazer sexual dentro de uma relação do que atualmente, né? Você ter alguém que você goze, que você curta, hoje é um fator culturalmente falando muito importante para as relações. Eu nem sei se a gente deveria dar tanta importância assim. Olha, mas se dá muita importância para a perspectiva sexual, para o desenvolvimento sexual. Nunca a gente teve. E é curioso que na perspectiva do amor também, eu vejo uma ambivalência muito grande na nossa fala, na nossa narrativa. Eu achei curioso você falar que não sabe se deveríamos dar tanta importância para isso, né? Pois é, porque tem pessoas, por exemplo, que não gostam de transar, ou que não têm o sexo como alguma coisa primordial na sua própria vida. Então, se eu dou uma importância muito grande para a sexualidade, também na perspectiva de prazer, eu também deixo de lado vários grupos de pessoas que não dão essa importância toda, sabe? Então, mas tem uma coisa curiosa que é assim, né? De um lado, nós, como cultura, estamos tentando desconstruir o mito do amor romântico, que é esse amor que a gente falou do século XIX como proposta de vida. Amar e desejar a mesma pessoa numa relação monogâmica para todo sempre, amém, com uma ideia um pouco embutida de completude, como se o outro viesse completar as minhas faltas e os meus desejos. Perfeito. Nós desconstruímos isso, né? Nas últimas décadas. Então olha só, talvez não seja para viver pro resto da vida, amém? Olha só, talvez não dê para ser monogâmico. Olha só, talvez não funcione esse casamento e muitas vezes só o amor não é suficiente, porque a gente tem a convivência e tem outras questões que envolvem a conjugalidade. Olha só, pode ser que eu te ame, mas meu desejo vá para outra pessoa, para um terceiro. Então, sexo e amor nem sempre caminham juntos e muitas vezes caminham separados. Então, depois que a gente desconstruiu tudo isso, o amor romântico, ele meio que caiu assim, meio num limbo, né? Então, hoje se fala muito que no futuro nós não vamos ser monogâmicos, que não precisa ser monogâmico, que amor romântico ele não pode existir. De fato, ele não deve existir no formato do século XIX, né? Porque você tinha ali posições muito estreitas, né? Com fantasias muito grandes. Você colocava no outro uma expectativa muito grande, né? Porra, se eu vou casar e vou ser feliz pra sempre, cara, esse casamento é tudo pra mim. Perfeito. Tipo, a sua vida se resume a isso, né? Isso, exatamente. Principalmente a vida feminina, né? Ou eu vou casar com você e eu vou ser feliz pro resto da minha vida. Então você coloca um ideal de completude na parceria muito grande. Beleza, a gente desconstruiu isso. Mas a gente ainda acredita tanto no amor que para alguém poder se relacionar em compromisso com alguém, precisa amar muito, 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 muito. Então, a expectativa com quem que eu vou me casar, né, para valer a pena, precisa ser alguém muito, 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 muito bom.
E esse amor precisa ser muito, 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 Aham, muito grande. aham. Então é curioso que, embora a gente esteja, né, tentando desconstruir essa ideia de que o outro vai me dar tudo, a gente também não quer qualquer pessoa. Você quer alguém que seja muito incrível e que transe muito bem. É um filtro muito grande, né? Muito, muito. Antes, nos casamentos antigos não tinha muito isso, cara. Aham. Gato, vamos, ó, a gente se gosta, vamos casar, vamos, vamos viver, Sim. vamos construir nossa família e vamos embora, entendeu? E o Aham. negócio é trabalhar, ganhar dinheiro, vamos comprar nossa casa, botar o Uhum. dinheiro na caderneta de poupança e cuidar dos nossos filhos. A Caderneta de perspectiva poupança resume é, muito o que era, não o nome, mas resume muito a construção familiar, né? Botar na caderneta de exatamente. poupança, criar os meninos, né? É isso mesmo. E vamos comprar um carro e férias, né? Na colônia de férias e vamos nessa. Ah, sim. Hoje não, hoje o mundo se abriu para uma coisa muito. Você tem N prazeres, você tem N interesses, você tem muita liberdade. Você não precisa casar com alguém para transar, você não precisa ser virgem. Olha que maravilha, né? Hoje a gente tem muita abertura. No Aham. entanto, a gente ainda espera, ou boa parte das pessoas ainda espera encontrar alguém que no final das contas tem que ser tão incrível a ponto de eu abrir mão de tudo que eu tenho. Cara, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso essa visão, cara. Porque sua vida tá tão incrível sendo você livre que pra você amarrar o seu burrinho, né? Essa É. pessoa tem que valer muito a pena, né? Muito. E eu até eu acho interessante essa perspectiva. Acho que é Aham. importante mesmo, Sim. gente. Casamento é um negócio muito É sério. auto-amor, né? Fala a verdade, né? Mas também eu acho que a expectativa ainda tem sido muito alta. E eu também vejo, por exemplo, pessoas se relacionando, às vezes porque você fala assim, gente, isso não pode ser. Será que como é que acontece isso ainda hoje? Mas eu vejo. Então a Uhum. pessoa vai amadurecendo, vai vivendo a vida, aí vai curtindo a vida, doidado, né? Jovens, 20 e poucos anos e tal, e vamos transar, vamos ganhar dinheiro, vamos isso, vamos aquilo, vamos curtir, que eu acho uma perspectiva muito saudável e legal. Só que chega num determinado ponto da vida, as pessoas resolvem fazer família. É tão curioso isso, mesmo hoje em dia. Uhum. Sim. E aí elas vão buscar alguém que se adeque a determinados padrões, como se fosse no século XIX. Eu acho incrível. Eu falo, gente, a gente andou tanto, né? Eu acho que é porque o ser humano, de certa forma, talvez vai ser igual pra sempre em alguns aspectos, Acho que sim. né? Acho que É o sim. lance de ser o bicho-homem, né, cara? A gente é um animal, de certa forma, lance distintos, enfim. Acho que por mais que a sociedade evolua, tem coisas que vão ficar ali, né? Pra sempre mesmo, né? Elas vão mudando um pouco a roupa, né? Ah, é Então hoje, verdade. por exemplo, por exemplo, eu fico pensando assim, Bergs, olha só, Ah, poliamor, por exemplo. uhum, O poliamor, eu acho uma modalidade conjugal bem interessante, assim, sim. mas ao mesmo tempo eu fico pensando, olha só, então vamos pensar na lógica Vamos do lá. poliamor, né? Tem uma lógica assim, poliamor, para quem está nos ouvindo, quem não conhece muito, é a possibilidade de eu ter mais de um amor, Uhum. né, em compromisso ao mesmo tempo. Não é um relacionamento aberto, é diferente. Não é um relacionamento aberto, exatamente. Não é tipo a gente transa com quem for e Sim. mantém o nosso É casamento aqui, tá tudo bem. sentimento com várias pessoas, né? Exatamente. O que eu acho completamente possível você amar mais de uma pessoa. Quantas pessoas no consultório vivem esses dilemas amorosos diretos, sofrem, o que que eu faço? E justamente o poliamor, ele vem para dizer, olha, você não precisa abrir mão de um para ter o outro, se você cria um afeto. Você pode ter os dois. Por Uhum. que que você precisa abrir mão? Por que que você precisa trair? Por que que a gente não coloca isso às claras? Né, você pode viver dois afetos ou três afetos ao mesmo tempo. Eu super concordo com essa possibilidade, até Sim, porque sou muito testemunha de amores, desses dilemas no consultório. sim. Mas, por outro lado, eu acho curioso, assim, você ir agregando pessoas, sabe? Uhum. Assim, porque se outro dia um cara me falou assim, bom, mas se eu não tenho mais tesão pela minha parceria e a minha relação de namoro, sei lá, virou uma amizade, por que que eu não separo? Porque amigo eu posso ter sempre só morar junto. Aham. Falei, é verdade, né? Sob essa perspectiva, você pode ter sem morar junto. Mas a gente vai agregando gente, né? Você Aham. vai somando pessoas. Nesse sentido, eu fico pensando assim, para eu ter, eu acho assim que sempre que a gente está se relacionando com alguém, a gente tem uma falta. Aliás, nós temos falta. Nós somos pessoas em falta. A falta, inclusive, nos move. O desejo ele é movido pela falta. Uhum. Então
Ai, a minha vida tá meio entediada. Aí você vai lá e inventa um negócio para fazer. Ai, o meu trabalho tá chato. A gente é movido para isso. Ainda bem, senão a gente não tava no É mundo verdade. a se colocar desejante, né? Uhum. Então, a gente é movido pela falta. E, eventualmente, nos momentos de paixão, a gente acha que a gente se completou com o outro, mas, na verdade, não existe essa completude. Existe um momento ali em que você está vivenciando prazeres e desejos, enfim. Sim. Se a gente desconstruiu, né, essa questão do amor romântico, para que você precisa ter mais de uma pessoa? Eu fico Olha aí. pensando às Olha vezes, aí. né? Sim. Mas porque algumas pessoas curtem, algumas pessoas gostam do Uhum. relacionamento, algumas pessoas têm muito prazer na vivência do relacionamento afetivo, adoram namorar, adoram ter mais de um, adoram viver com esses afetos todos em volta. Então, tem também traços de personalidade que vão mudando a roupagem de como a gente vive o amor conjugal, né? Então, Uhum. é o que você está falando. Ana, no final das contas, eu acho que a gente acaba meio que tendo conflitos assemelhados ou Uhum. desafios assemelhados ao longo da vida. Eu acho que sim, a gente só muda a roupagem. Sim, Sabe sim. assim? A gente vai Aham. mudando a roupagem e também tem pessoa, e também vai adaptando mais a nossa própria personalidade ou as nossas próprias experiências, né? Sim. Hoje eu acho que isso é muito legal, então eu posso tanto morar sozinha, ninguém me olhar, me achar que eu sou um ET, como eu posso ter, por exemplo, dois amores e viver numa casa a três. Olha aí, cara. Eu acho Sim. isso muito legal, são várias possibilidades. Sim, sim. Eu também tem um lance de bem-estar, né? Também, né? O romance acaba um tempo, mas às vezes você valoriza várias coisas com a pessoa, né? É Pois é. basicamente aquele. Tem um texto que você colocou um tempo atrás no seu Instagram sobre relações amorosas, né? Compromisso, bem-estar, essa comparação, né? E eu vi que tinha muita gente que comentava Ah, foi. complementando na sua postagem, né? Foi sobre satisfação, é recente, essa recente, sobre satisfação geral e satisfação específica no cotidiano, não era essa? É o que você postou há poucos dias atrás, eu acho que tá na segunda É, postagem, então, que era isso mesmo, que a gente estava, que eu li uma pesquisa que falava sobre, fazia uma comparação entre relações conjugais, né, relações afetivas, pessoas que tinham parceiros e pessoas que não tinham parceiros de compromisso. Uhum. E eles faziam uma avaliação em dois níveis de satisfação. Uma satisfação meio geral com a vida, que tem a ver, Bergs, com esse projeto de vida que a gente faz. Por exemplo, eu quero casar, eu quero ter uma família, eu quero ter filho, eu quero ter dinheiro para poder viajar e etc. Você faz assim você faz um projeto na tua cabeça. Aí você olha para tua vida e você curte aquilo. Fala, tá vendo? Estou seguindo o projeto. Então eu me sinto satisfeito como está a minha vida agora, porque ela está se encaminhando para aquilo que eu queria Uhum. como projeto. Perfeito. Isso é que eles chamavam de satisfação geral. Sim. E depois eles também aplicavam lá um inventário sobre satisfação cotidiana. Ou seja, de fato, as suas experiências cotidianas, o que te traziam de prazer no cotidiano? É diferente da ideia geral. Então eles colocavam lá, inclusive, um exemplo. Uma pessoa, por exemplo, que tem muito dinheiro, o fato de ter muito dinheiro pode servir como um grande propulsor da ideia de satisfação geral com a vida. Até porque a gente valoriza muito a grana, etc, etc. O Aham. dinheiro pode te dar acesso a muitas coisas. Mas isso não significa que a pessoa tenha experiências de prazer cotidianas. Olha aí. E aí, eles faziam uma comparação, entre os casais, as pessoas que tinham um relacionamento e as pessoas que não tinham, o que eles perceberam? Que quem tem relacionamento até tem um pouquinho mais de satisfação geral na vida, aquela geral do projeto, comparada às que não tinham relacionamento. No entanto, entre quem tem relacionamento e quem não tem relacionamento, o que vai valer é a experiência de prazer cotidiana. Então, o fato de eu estar morando com alguém, eu ter uma vida com alguém, só este fato pode alimentar a minha ideia de que eu estou no caminho certo. Eu estou Olha. casado, Uhum. ou eu estou namorando. Uhum. Mas não necessariamente vai alimentar a minha felicidade todo dia. Incrível. O que vai alimentar a minha vida cotidiana é, de fato, a experiência de prazer. E isso me faz lembrar essas pessoas, por exemplo, que, casei. E aí, meu amigo, vai vivendo uma vida de merda, entendeu? Que não faz nada pro outro mais. Não agrada a parceria. Fica olhando pro casamento como uma coisa, tá vendo? Já fiz, já casei, agora vamos botar, A sabe? minha obrigação de sociedade, né?
Já foi. Cumprir com o dever como cidadão, basicamente. Exatamente. Eu pago as contas. Aham. Ó, eu agora já eduquei as crianças, vou ficar aqui assistindo Netflix o dia inteiro. Ah, maravilhoso. E aí, a experiência cotidiana não é boa, não é alegre, não é feliz. E isso pode ser pior do que não ter ninguém, segundo a pesquisa. Com certeza, essa visão com certeza, né? Esse texto que você colocou é maravilhoso. Quero até encaminhar para o final, falar um pouquinho sobre os seus textos do Instagram aqui. Como é que é a recepção das pessoas? Assim, eu vejo que às vezes ótima. você... Na sua grande maioria é ótima, claro, você tem um público muito engajado. Tem textos também relacionados ao público LGBT, né? Sim. Também tem uma recepção boa, às vezes você passa raiva com esses textos, ou no geral é bem receptivo. Olha, eu amo o meu público. Que bom. Amo, porque o meu público é tão educado. Eu vou dizer pra você, olha, eu tenho assim eu faço muita questão de trazer o tema da homoafetividade, principalmente, e de outras identidades de gênero, porque o amor para mim ele é plural e eu acho que eu como uma pessoa com uma certa representatividade dentro da psicologia, dentro da questão da sexologia, é minha obrigação fazer com que as pessoas respeitem a população LGBTQI+. Sim. Né? Então eu faço questão de colocar. E às vezes eu, por exemplo, sinto que algumas pessoas, às vezes os textos eles não são tão comentados, né? Mas eu não tenho esse tipo de comentário agressivo, violento ou no meu Instagram. Eu passo pouco por isso, pouco. Um nude ou outro de um cara que acha que tem que me mostrar o pau dele. Sério? Beleza. Você recebe no direct isso? Meu Deus. Recebo. Mas não é a maioria, assim, não é a maioria. Daí eu logo dou um follow ali, já dou uma bloqueada e tudo bem. Uma ou outra pessoa que faz algum comentário, até para me apontarem, me criticarem, as pessoas me criticam de um jeito muito educado. Recentemente, a gente, lá no podcast de sexoterapia, quando a gente estava falando da inveja, a gente usou um termo super racista, que é inveja branca, né? Olha aí. Porque quando você fala de inveja branca, você está dizendo que existe uma inveja preta. A inveja branca é tida como aquela inveja que não machuca o outro. Verdade. Então, a inveja preta seria aquela que machuca. Preto é o que machuca, é o violento. E só que saiu, né? A gente, aquela coisa da linguagem. A gente tá aprendendo, né? Todo dia, né, cara? Do racismo estrutural, né? Sim. Tá dentro da gente falando. Mas olha, todas as mensagens que eu recebi foram muito educadas. Foram assim, Ana, olha só, tava ouvindo tal, e putz, pensa nisso, e super agradeci. Então, eu não tenho esse problema, viu? Eu não sei. Não sei se o jeito que eu me expresso também é um jeito, talvez, tranquilo. Não sei, cara. Eu sei que o meu povo não me enche o saco. É de todo um pouco, né? Tipo, porque... Você faz um trabalho muito bom em várias redes e sempre vai ter alguma coisa ou outra que a gente vai aprendendo, a gente acaba falando uma coisa que na sociedade já foi desconstruído, só que o público gosta tanto de você que ele não vai chegar agressivo, ele sabe que você não fez por mal, né? Esse lance da inveja branca, inveja boa, a gente pode falar, uma inveja boa. Isso. Sabe? E aí eu acho que tem isso, assim, talvez como eu tenho me construído ao longo de muitos anos, as pessoas me conhecem, eu não sei, como eu sou muito espontânea, eu falo muito o que eu penso, as pessoas me conhecem, sei lá, elas têm cuidado comigo, mas eu também procuro ter cuidado com as pessoas, né, quando eu falo, eu tento abranger a minha fala, essa coisa da rede social também é curioso, sabe, né? Quando eu comecei a escrever, a usar o Instagram como uma ferramenta profissional, que é o que eu faço hoje em dia, é a minha rede social mais importante, é a que eu mais gosto de fazer, é a que eu mais me identifico, eu tenho prazer em fazer. Tem algumas pessoas de marketing vieram me falar, olha, mas o seu texto é muito longo. Aí eu digo assim, porque isso faz um ano e pouco atrás. E eu falo assim, então, eu acho mesmo, meu texto é longo porque eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa do texto longo. Quem quiser que faz curto, né? Quem quiser que faça curto, eu faço longo. Porque eu não consigo expressar uma coisa tão, assim, ampla que é a sexualidade em pensamentos, em reflexões, em um parágrafo. I'm sorry, não vai dar. Desculpa, gente. Essa não sou eu. Sim. Né?
E eu tenho um público bem cativo nesse sentido, que gosta de ler o texto, que curte, que agradece. Eu recebo muito carinho, muito. Sou muito feliz na rede social, Que sou bom. mesmo, muito feliz. É por causa da vida corrida, né? Aí então o pessoal do marketing fala, bota o texto na foto apenas, de tanta gente que a gente segue, a gente vai passando na timeline, a gente não quer parar pra ler. Então a gente quer só ler a imagem, se tiver alguma coisa na imagem ali, dá um like e gira a timeline. Vamos ver a próxima postagem, né? Mas a diferença entre você ter muitos seguidores e você ter seguidores engajados, essa é a diferença. Porque você tem seguidores engajados que vão parar e vão ler. Talvez isso seja melhor do que números, né? Pois é, e eu, por exemplo, sexoterapia tá com quase 80% de como é que chama isso? De engajamento, de engajamento até o terceiro último terço. Então Olha tá aí. indo super bem, as pessoas ficam e escutam os episódios até o final. Sim. Então, eu acho também que o tema é interessante, sexualidade é um tema que todo mundo tá aprendendo, a gente tem 1000 conflitos. Hoje você tá bem, amanhã você não tá. Hoje você tá transando muito, amanhã você não tá transando nada, né? Essa dimensão da sexualidade, ela é muito afetada pelo cotidiano, pelo psiquismo, pela relação amorosa, pelos medicamentos, pela saúde, pela sua autoestima. Então, assim, se a gente vivesse, né, Bergs, sempre do mesmo jeito, com os sentimentos todos ali mantendo ali um padrão, assim, sabe? Voo de cruzeiro, né? Como o pessoal diz, assim, céu de brigadeiro, sempre tudo igual. Cara, o desejo é impermanente. Sim. Os sentimentos são impermanentes. Então, hoje você tá de um jeito, apaixonado, daqui a 2 anos você tá lá, envolvido num caso extraconjugal, sem saber o que fazer. No 3º ano você tá sem tesão, no 4º você descobriu, não sei. Então, assim, nós somos tão impermanentes que falar sobre sexualidade, relacionamento é sempre muito instigante, todo mundo quer saber. E é aquilo que você falou, né? Porque a gente, pelo jeito, vai passar o resto da vida amando. A Helen Fisher, que é uma antropóloga muito legal, tem várias TEDs dela, algumas inclusive para quem não escuta inglês ou não entende perfeitamente, tem algumas TEDs que estão legendadas em português. Ela fala, né, que o amor romântico, no sentido de você amar e desejar uma pessoa, não no sentido cultural da conjugalidade, mas o amor erótico, vamos chamar assim, né, ele é um dos mais poderosos esquemas cerebrais que a gente tem na nossa configuração cerebral. Ele é muito poderoso, com tudo aquilo que tem de descarga de energia, de produção de dopamina, que é o hormônio do foco, que é o hormônio, né, que vai colocar a gente ali no prazer, no foco, na satisfação das coisas, né, na recompensa, no sistema de recompensa. Então, e o amor e a paixão, eles são muito recompensadores no nível cerebral e de bem-estar. Quem é que não gosta de se apaixonar? Sim. Quem é que não gosta de ser desejado, de ser espelhado pelo outro como alguém que é desejado, que é querido, que é gostado? Claro. Nós somos seres assim. Sim, e eternamente aprendendo, né? Exatamente, pode mudar o jeito, hoje a gente casa, amanhã não casa, poliamor, transa, faz swing, não importa, mas a gente ainda, como espécie, vai repetir esta necessidade de contato, conexão e de motivação a partir do amor por muitos e muitos anos. Né? O bom muitos séculos aí. O bom é que sempre vai ter textos para você praticar nas suas redes sociais, já que é uma coisa eterna a se aprender, né, cara? Muito bom, muito bom. Maravilhoso. Ana, não quero mais tomar o seu tempo, eu sei que a vida tá muito corrida, né? Queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Confábulas. Espero tê-la novamente aqui na próxima temporada, né? Pra gente ter mais tempo de trocar uma ideia. A gente combinou de gravar presencialmente um tempo atrás, mas, putz, pandemia atrasou todos os meus planos de muita coisa que eu ia fazer, né, cara? Mas assim, a gente sempre dá um jeito, né? Então, pô, eu gosto muito de você, eu gosto muito dos seus textos. Obrigada, querida. O jeito calmo que você fala, né? E, como eu disse no começo, você não tinha podcast quando você gravou aqui comigo, agora você tem. E as pessoas vão ter o privilégio de ouvir mais de você, mais sobre as suas reflexões no seu podcast. Então,
Fala um pouquinho pra gente do Sexoterapia, onde a gente pode encontrar, fique à vontade, o espaço é seu. É isso aí, o Sexoterapia é um podcast produzido pela Universa, que é a marca feminina do site da UOL, né? Que eu faço junto com a Marina Bessa, que é editora da Universa, que tem sido uma parceirona, é uma jornalista, a gente se dá super bem, são duas geminianas que adoram falar, investigadoras, criativas e curiosas, e a gente sempre convida alguém, a gente sempre faz o convite para alguém para estar discutindo temas. O Sexoterapia ele é semanal, né? E ele, cada semana é um tema diferente. Então, você pode acessar ou no site da UOL, ou no YouTube, ou nos agregadores de podcast mais comuns aí, Google Podcast, Spotify e outros agregadores. Então, encontra super fácil. Coloca aí Sexoterapia, que é o nome do meu livro também, né? Que tem 15 casos clínicos de consultório, numa linguagem bem acessível e que também tem no mercado. @AnaCanosa, meu Instagram, www.anacanosa.com.br é meu site, e é isso. Maravilhoso, maravilhoso. Quero te fazer um convite lá no futuro. Eu tenho uma série chamada Trajetórias, que eu chamo pessoas comuns do cotidiano para contar sobre a trajetória de vida. Então a gente pode gravar, né, na próxima temporada um Trajetórias Ana Canosa, contando um pouquinho sobre a sua vida aí, que tal? Eu vou adorar, eu super gosto de falar, meu amigo. Todos os links da Ana Canosa vão estar aqui no post, por favor, vão lá, que essa mulher é incrível, cara, sou muito fã. E papo rápido, espero que vocês tenham gostado, meus queridos ouvintes, já sabe, gostou? Chega no direct da Ana, elogia a Ana, vá lá nos posts dela que com certeza vai agregar muito na sua vida. Ficamos por aqui, até a próxima semana com mais reflexões, contos, trajetórias, boas lembranças ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau! Um beijo. Isso aí, maravilhoso. É isso, querido.